Olá, boa noite para você. O Band Cidade começa agora e vai mostrar na edição de hoje. Ninguém contesta. Florianópolis foi considerada a pior cidade para dirigir do Brasil. A pesquisa foi divulgada pelo aplicativo Waze. E a partir de 2018, pedestres e ciclistas poderão ser multados. A punição está prevista no Código de Trânsito desde 97, mas só agora foi regulamentada. São Miguel do Oeste decreta situação de emergência por causa da chuva do último sábado. Olha só como ficou a cidade. E a semana começa com mais um caso de extrema violência contra a mulher. Uma dona de casa foi assassinada pelo marido em Chapecó. E vamos falar também da festa de abertura dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que movimentou Lages e a região serrana. Vem com a gente, hoje é segunda-feira, a semana está começando, 6 de novembro de 2017. Band Cidade já está no ar. Vamos para mais uma semana, é sempre bom ter você aí com a gente, obrigado pela sua companhia. E nós começamos a edição de hoje com a informação de que Florianópolis, a capital do estado, foi considerada a pior cidade para dirigir do Brasil. A pesquisa foi divulgada pelo aplicativo de tráfego Waze, um dos mais utilizados por motoristas em todo o mundo. As longas e vagarosas filas de Florianópolis, o seu Francisco, que é taxista há 56 anos na capital, conhece bem. Na saída das 18 horas, por exemplo, sair da Ilha Continente, se uma moto cair ali, acabou Florianópolis, pronto. Tem que rezar para não acontecer um motoqueiro cair em cima da ponte, só isso aí já basta. É 10 minutos de ponte parada, congestionada Florianópolis. A opinião do seu Francisco reforça o resultado da avaliação divulgada pelo aplicativo de tráfego Waze, um dos mais usados por motoristas no mundo. No índice que mostra a satisfação do motorista e utiliza a quantidade de reclamações como parâmetro, Florianópolis domina o topo do ranking das reclamações. Foram avaliadas 217 cidades de 39 países, todas com notas de 1 a 10, péssimo a satisfatório. Foram consideradas apenas as cidades com mais de 40 mil usuários do aplicativo. No Brasil, Florianópolis teve a pior nota, 3,98. Para este especialista em mobilidade urbana, a pesquisa é bastante subjetiva, mas os problemas na cidade são reais. A gente sabe que em dados mais objetivos, mais concretos sobre atraso de viagem, o tempo total de deslocamento e tudo mais, em outras cidades é pior do que aqui na região metropolitana da Grande Florianópolis. Mas, de todo modo, parece que culturalmente, socioeconomicamente, os nossos motoristas são os que se sentem mais afetados pelas demoras no trânsito. O secretário de Transportes do município admite que existe um grave problema de mobilidade na cidade, mas acredita que isso ocorra em todo o país. Hoje a mobilidade urbana não é um problema exclusivo de Florianópolis, é um problema do Brasil. Hoje nós temos um índice de carros muito superior a muitas capitais, o que dificulta bastante o trânsito na cidade. Para o especialista, o desafio está diretamente ligado à qualidade do transporte coletivo. O desafio que está posto para a sociedade em geral e para o poder público em particular é prover um transporte público de muito alta qualidade para que as pessoas possam deixar o carro em casa e chegar no tempo certo e em pouco tempo ao seu destino. Para melhorar a fluidez no trânsito, a Prefeitura promete obras com conclusões previstas para, em média, 4 anos. Temos o anel viário projetado com 17 quilômetros e também obras estruturantes sendo feitas na região continental, como binários e também na região sul. Então acreditamos que com essas obras efetivamente nós conseguimos melhorar o transporte e por consequência o trânsito na cidade. Olha, se você voltar uns 10 anos no tempo, vai ver que praticamente nada, absolutamente nada mudou em infraestrutura para a mobilidade urbana aqui na capital. Mas nessa década, o que mudou foi a quantidade de veículos circulando pela cidade. Não há mais espaço na ilha para tantos e tantos carros. O poder público se mostra incompetente para enfrentar essas e apresentar aí soluções. O transporte marítimo nunca saiu do papel. Metrô aqui é coisa de outro planeta. Transporte coletivo continua ruim e caro. E não avançamos nem em ciclovias, que continuam ligando nada a lugar nenhum. Resultado,
o pior trânsito do país. Atenção, políticos da capital, se orgulhem. O pior trânsito do país. E a culpa é de vocês. Está aí um título que ninguém contesta. No oeste do estado, uma mulher foi morta com golpes de canivete. O caso aconteceu no bairro Pinheirinho, em Chapecó. A central de polícia recebeu uma ligação de que Maria Madalena Bueno, de 39 anos, teria sido morta com golpes de canivete. Quando os policiais chegaram no local, a vítima já estava sem vida. O suspeito de ter cometido o crime, um homem de 32 anos, que seria o companheiro de Maria Madalena, fugiu levando uma sacola de roupas em uma bicicleta preta. Agora, a Polícia Civil está investigando o caso. Elisandra Vissoto, de Chapecó. Mais um caso de violência extrema contra mulheres. Vamos falar de coisa boa? Jogos Abertos de Santa Catarina começaram no fim de semana, lá em Lages. A abertura foi sempre um show à parte. A festa de abertura começou com uma coreografia de bailarinos piochados ao som da tradicional música Canta Catarina. O espetáculo emocionou o público no ginásio Jones Minosso. Quando gritaram Catarina, me apresentei, puxei o mango de lei, zampei o chapéu pra cima. Gritaram Catarina, se ouviam berros, era eu juntando um louco, abraço e ponta de ferro. Depois foi a vez da entrada das delegações. Todos os atletas das 95 cidades entraram juntos, reforçando os dois. Até o próximo sábado, mais de 4.000 atletas disputam troféus e medalhas em 26 modalidades. O JASC revela atletas, né, há muitos anos e vai continuar assim. Agora há pouco saiu o boletim, quem está liderando é Itajaí, mas isso muda a todo instante. A seguir, a partir de 2018, pedestres e ciclistas poderão ser multados. Os detalhes já depois do intervalo, agora 6 horas 56 minutos. Fique com a gente. É sempre um privilégio ter você junto com a gente. Estamos de volta com o Band Cidade. A Prefeitura de São Lourenço do Oeste decretou situação de emergência por causa dos estragos provocados pela forte chuva ocorrida no sábado. Foram atendidas 51 ocorrências pelo Corpo de Bombeiros, entre elas 2 deslizamentos. 6 famílias foram retiradas de casa e levadas para residências de parentes por questões de segurança. A situação de emergência foi decretada ainda no sábado, no início da tarde, após o levantamento dos estragos feitos pela Prefeitura. Ainda não é possível contabilizar todos os estragos. O feriadão de finados foi violento nas estradas catarinenses. Ao menos 16 pessoas morreram entre a madrugada de quarta-feira e a noite de domingo. No total foram 7 mulheres e 9 homens mortos, sendo 5 por atropelamentos. Só em decorrência de acidentes em estradas federais foram 12 mortes. Foram 150 acidentes com 142 pessoas feridas. A restauração da ponte Hercílio Luz em Florianópolis deve passar por uma nova etapa hoje, quando está previsto o início dos cortes dos cabos de Barras de Olhau. Os cortes dos 28 cabos pendurais do lado continental e do lado insular já foram concluídos. A obra está programada para começar às 10 horas da noite e será adiada caso haja chuvas ou ventos fortes. Bom, antes da cidade do dia, uma correção. A cidade que decretou situação de emergência por causa da chuva é São Miguel do Oeste. Vamos para a cidade do dia, vamos passear hoje por Antônio Carlos, aqui na Grande Florianópolis. A cidade com mais de 7.000 habitantes mantém um clima rural e é conhecida pelos seus produtos artesanais. A agricultura permanece uma das principais atividades econômicas. Boa parte dos hortifrutigranjeiros servidos na mesa da população da Grande Florianópolis vem das plantações de Antônio Carlos. A cidade completa hoje 54 anos. Parabéns, Antônio Carlos, a cidade do dia aqui no Band Cidade.
partir de 2018, pedestres e ciclistas poderão ser multados. A punição já está prevista no Código de Trânsito Brasileiro desde 1997, mas só agora é que foi regulamentada. Vamos ver. No centro de Florianópolis é comum ver essa cena se repetir. Ao invés de usar a passarela, o casal corre para encontrar uma brecha em meio aos carros. Um perigo. Na faixa de segurança, esses pedestres não respeitam o sinal verde para os veículos e se apressam para conseguir atravessar. Atitudes como essas vão resultar em infração para os pedestres a partir do ano que vem. A punição para ciclistas e pedestres infratores está prevista no Código Nacional de Trânsito de 1997, mas nunca havia sido praticada, pois faltava regulamentação até agora. Com essa nova resolução vai ter um prazo de adaptação, de orientação, mas os pedestres e os ciclistas poderão ser autuados também. A regulamentação permite aos agentes de trânsito a aplicação de notificação aos pedestres no valor de 50% da multa leve, R$ 44,19, e aos ciclistas a metade do valor da multa média, R$ 130,16, além da remoção da bicicleta. Se um pedestre desrespeita uma regra de trânsito, não respeita a sinalização, não atravessa numa área mais segura para ele está colocando a vida dele em risco, né? Então, no trânsito, todos nós temos que conviver da forma mais harmoniosa possível e respeitando as regras de trânsito. A medida até agrada os pedestres que já respeitam as regras de trânsito. Eu espero, olho lá longe, porque eu me cuido. Aí eu passo, mas tem uns que não, né? Que passa até por cima da gente, se for preciso, né? Aí fica ruim, né? É muito bom para o pedestre, para as outras pessoas, para o trânsito. É ótimo. Gostei da ideia. Na capital, ainda será estudada a melhor maneira de aplicar a lei, mas a mudança deve começar a partir de campanhas educativas. Aqui em Florianópolis a gente vai tratar mais na questão educativa, com campanhas educativas, para fazer com que as pessoas realmente passem a respeitar as regras do trânsito, tanto pedestre como ciclista, né? Bom, eu concordo com a multa para tudo, desde que seja aplicada com bom senso. Se o motorista infrator é multado, por que o pedestre e o ciclista infratores não? Qual é a diferença? Por outro lado, é obrigação do poder público garantir calçadas decentes para os pedestres e ciclovias para os ciclistas. Nem faixa de pedestre nós temos em alguns locais, né? Que tal nós multarmos os governantes por não oferecerem essas condições também, hein? Vai faltar caneta e bloco. Líderes da região de Videira, no meio oeste, defendem mudanças para eletrificação rural para auxiliar quem trabalha aí no campo. A preocupação com o trabalho do produtor rural de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul tem levado deputados a articularem mudanças imediatas à eletrificação rural. O deputado Natalino Lázari, da região de Videira, vê o assunto com preocupação. É uma energia de péssima qualidade. Nós temos ainda energia chamada monofásica e que hoje não atende mais às demandas e, sobretudo, não atende mais o incremento de novas tecnologias, de novos equipamentos, de novos motores. Então, o que é que tem que ser feito? Nós temos que substituir as antigas, defasadas, velhas e arcaicas redes monofásicas por redes trifásicas, por redes de maior potência, para que o agricultor possa ligar ao mesmo tempo tantos aparelhos, tantos equipamentos, quantos forem necessários para a sua atividade econômica. Neste ano, foram realizados vários encontros na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para discutir o assunto e apontar soluções. O que se quer é transformar a energia elétrica do interior em trifásica, porém sem aumentar custos ao produtor. Estamos atuando nos ministérios da Agricultura e Minas e Energia, junto ao nosso fórum parlamentar, e estamos atuando aqui em Florianópolis, junto à Celesc, que é parceira, a Celesc concorda com esse trabalho, ela vai investir recursos para que o governo do Estado e a Celesc criem um programa específico aqui, ao redor de 40%, e que 10% do valor investido seja do nosso produtor.
Daqui a pouquinho tem o Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo. Fique ligado aqui na tela da Band TV Catarina. Em um mês, o Censo Agropecuário coletou mais de 43 mil dados em Santa Catarina. Mais informações direto do oeste do estado com a repórter Elisandra Vissotto. O objetivo é visitar mais de 195 mil propriedades rurais em Santa Catarina. Em um mês, já foram coletados 43 mil dados, o que representa 22% da meta estimada. A pesquisa está entrevistando os agricultores catarinenses para saber como é o modelo de produção. E entre as perguntas estão se eles utilizam agrotóxicos e irrigação. Essas informações vão ser base para as novas políticas públicas na área da agricultura aqui no estado. O censo agropecuário acontece até fevereiro de 2018 e os recenseadores estão identificados com um colete azul e um crachá com foto. Voltamos ao estúdio. Muito bem, Elisandra, obrigado pelas informações. E pela primeira vez no Brasil, o número de mulheres que morreram vítimas de acidente vascular cerebral, AVC, ultrapassou o número de homens. Os dados de 2015 foram divulgados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Há 5 anos, a Margarete sofreu um acidente vascular cerebral. Não saía mais a minha voz. Não saía. Eu queria falar e não conseguia falar. Às vezes eu pensava que estava falando, mas estava tudo enrolado. Ela parou de fumar e adotou uma alimentação mais saudável, mas não conseguiu se livrar do estresse, que foi o gatilho para o segundo AVC. Esse foi mais grave, porque aí eu fiquei 5 dias na UTI. O último dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia revela que, pela primeira vez, o número de mulheres que morreram vítimas de acidente vascular cerebral superou o de homens no país. Uma estatística que, no passado, eles lideravam com folga. Muita coisa mudou na vida das mulheres. A chegada ao mercado de trabalho, a dupla jornada, o estresse. Soma-se a tudo isso aí, tabagismo, obesidade, pouco tempo para atividade física. Enquanto tudo isso aumentou, um cuidado importante parece ter diminuído: a atenção com a própria saúde. Hoje a mulher, ela trabalha, ela cuida da casa, ela cuida do filho, ela cuida de tudo e às vezes deixa de se cuidar. O AVC acontece quando a circulação sanguínea é interrompida em alguma região do cérebro, por causa de uma obstrução das artérias ou pelo rompimento de algum vaso, que é o tipo mais grave. Com isso, a oxigenação das células é reduzida. Os sintomas são alteração na fala, confusão mental e fraqueza nos braços ou nas pernas. Alguns casos podem apresentar crises convulsivas e redução no nível de consciência. Para prevenir o AVC, o principal é seguir as orientações médicas, identificar os fatores de risco. O principal fator é a hipertensão. A maioria sabe que tem a hipertensão, mas a hipertensão não traz sintomas. E por não trazer sintomas, muitas vezes as pessoas não dão o devido valor à necessidade do tratamento. Controlar a hipertensão, diabetes, colesterol, não fumar, reduzir estresse, fazer atividade física, uma alimentação adequada, com menos sal, menos gordura e, principalmente, ter a busca da qualidade de vida. Olha só, um dos remédios mais usados para tratar aí problemas gástricos está no centro de uma polêmica. Um estudo relacionou o uso prolongado de medicamentos da família do omeprazol com maior risco de câncer no estômago. Todos os dias, Dona Fátima toma 2 comprimidos de um protetor gástrico. 9 anos atrás tive 2 infartos e aí comecei a tomar uns remédios para o coração. E esses remédios do coração começaram a me atacar o estômago. Eu sentia muita azia. Medicamentos da família do omeprazol, pantoprazol e esomeprazol são inibidores de bomba de próton, os IBPs. Essas substâncias reduzem a produção de suco gástrico e são usadas com muita frequência no mundo inteiro para tratar úlceras, gastrites e refluxo. Eu tomei de forma contínua durante 3 anos, assim. Comecei com o omeprazol e depois evoluí para o pantoprazol. Um estudo feito pela Universidade de Hong Kong em parceria com a britânica University College London provocou discussão na comunidade médica e preocupou quem toma o medicamento. A pesquisa apontou que o uso prolongado dos IDPs pode aumentar em mais de 2 vezes o risco de desenvolver câncer de estômago, um dos mais silenciosos e mortais. Quais são as recomendações do meu modo de ver? Que talvez tratamentos curtos, de poucos dias, não devam oferecer provavelmente grandes perigos. Mas para pacientes que vão ter que usar essas medicações por um tempo mais prolongado,
e que tenham alguma alternativa, como por exemplo os inibidores do H2, que essas alternativas devam ser discutidas pelos seus médicos com esses pacientes. Depois da divulgação do trabalho, o NHS, que é o Sistema de Saúde Público do Reino Unido, fez um comunicado apontando que, devido à metodologia do estudo, não pode dizer que essas substâncias causaram, de fato, câncer de estômago. Entre os motivos, porque histórico familiar, tabagismo e alcoolismo dos pacientes não foram levados em consideração pelo estudo. Especialistas também ponderaram que os asiáticos, grupo analisado pela universidade, têm uma predisposição maior para esse tipo de câncer. A divulgação da pesquisa pode ter feito algumas pessoas abandonarem os protetores gástricos, mas suspender o tratamento por conta própria é um grande risco, alerta este médico. Pode causar toda a recidiva, toda a volta ao início da sua vida com comida, com dieta, sem poder trabalhar, perda de peso, entre tantas outras coisas. Esse toxicologista acredita que o estudo deva ser visto como um alerta para o uso crônico do medicamento sem necessidade. Nenhum remédio pode ser usado por tempo prolongado, mesmo com orientação médica. E deve usar qualquer médico que está usando o remédio há mais de 3 ou 6 meses. Segundo lugar, acabou a causa do uso disso, você deve parar. Quem toma regularmente os inibidores de bomba de próton precisa conversar com seu médico de confiança e nunca se automedicar. O estudo deve servir de base para outras pesquisas científicas sobre o assunto. E o Band Cidade desta segunda-feira fica por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band e as principais notícias do Brasil e do mundo. Obrigado pela sua audiência. E amanhã, 6:50, estamos juntos de novo. Até lá.